Então, eu queria começar vendo a opinião de vocês sobre a importância da formação espiritual para o casamento. A importância do lado da fé no casamento. O que vocês diriam de experiência, de opinião? Por que é importante que Deus esteja no casamento, que a fé esteja no casamento? Na minha opinião, é porque sem fé a gente não consegue ter uma noção, né, do que ficar naquele limite, sabe, padre? Você fica naquela, ela te sustenta, né? Ela te sustenta e você pensa no amor, né? Você fala assim, não, então, se Jesus veio aqui, se ele fez tudo desse jeito, se ele nos mostrou que era pelo amor, então vamos também agir pelo amor com o próximo, né? No caso, o seu marido, seus filhos. Então, você consegue ter aquela, na hora daquele... você pensa na fé, fala, não, Senhor, não é por aí, Senhor, é verdade, é realmente. Então, aí você... é o seu norte, né? É o seu norte, não tem jeito. Ficar sem, não tem nem como pensar em ficar sem. Exatamente. O que a Bia, que tem experiência, poderia dizer sobre isso, Bia? Bom, eu concordo com a Malu, né, no sentido de que, quando eu casei, hoje até comentei na aula de doutrina isso, quando eu casei, o meu marido não ia à missa, embora fosse católico, não ia à missa, mas eu nunca deixei de convidá-lo. Todo domingo eu vou à missa. Você quer ir? Não, vou ver jogo, não, vou ler jornal, não, vou para a piscina, enfim. Até que um dia, e eu nunca deixei de rezar, que a graça de Deus atuasse nele. E realmente um dia ele vou te acompanhar, e nunca mais deixou de ir. E toda vez que a gente viaja, é muito engraçado, porque a gente chega num hotel, a primeira coisa que ele faz é perguntar onde tem uma igreja católica e qual os horários de missa. Olha. Maravilha! E em qualquer parte do mundo que a gente vá, né? E então isso, né? Eu acho que dá um upgrade nas coisas. Né? Você vive aquelas pequenas virtudes do lar de uma forma diferente. É aquilo que a Malu falou, né? Tem horas que você quer estrangular o infeliz, mas ainda você pensa 50 vezes, entendeu, Senhor, por amor a ti. Exatamente. E a mesma coisa, e acredito que ele também faça a mesma coisa. Com certeza. É recíproco, horas que eu vejo que ele respira fundo, entendeu? Deve dizer alguma ejaculatória. Sim. Ou alguns xingamentos. Senhor, tem piedade dessa criatura que você botou do meu lado. Isso mesmo. Entendeu? E pronto. E daí já se vão 42 anos. Que beleza, que bênção, não é? E sem a fé não é possível, não é? Não tem como pensar sem ela. Exatamente. A fé... Eu estava hoje preparando essa aula, estava imaginando os casais que não têm fé, ou que têm uma fé muito fraquinha, como a maior parte hoje, infelizmente, né? Pessoas que não praticam, sim, rezam, né? Eu acho que, em geral, todo mundo faz as suas oraçõezinhas, né? Mas, vamos dizer assim, Deus não está muito presente na vida das pessoas, a maior parte das pessoas, né? Então, eu fico imaginando, então, como será o casamento dessas pessoas, né? O que sustenta o casamento dessas pessoas, não é? Porque é isso que eu falava na aula passada, né? Que a fé, ela tem um grande papel importante, que é
enxergar com mais profundidade todo o sentido da nossa vida, toda a realidade da nossa vida, enxergar com mais profundidade o que é o amor, o que é o casamento, o que é o matrimônio, qual é o fim do matrimônio, né? Qual é o fim de uma família, da formação de uma família. Então, a fé ela vai te apontar lá para cima, vai te apontar lá para cima, né? Porque a fé te leva te ensina, né? Que o casamento é uma obra de Deus e está destinado, tem como fim, como objetivo, entre outras coisas, que o casal, que a família busque o amor mais excelente que existe, o amor mais perfeito que existe. Não é? E que nessa busca, enfim, haverá dificuldades, isso que é importante, né, que as pessoas saibam, as pessoas que vão se casar, que ainda não se casaram, ou pessoas que estão no início do casamento. O normal é pensar que tudo é maravilhoso, né? Tudo é maravilhoso, que tudo é fantástico, então eu me imagino vivendo com você até o fim da minha vida, que não sei o quê, né? Mas que a convivência é um verdadeiro desafio, não é? Mas é maravilhoso também. Sim, Não, também. justamente por isso, enriquecedor. justamente pelo ser o desafiador, é porque o ser humano é muito rico, né? Sim. Na verdade, é a riqueza do ser humano, mas justamente essa complexidade, essa riqueza, é que torna, por um lado, você pode olhar o lado das dificuldades, mas por outro lado, você pode olhar pela grandeza que pode vir dessa realidade, dessa união, desse matrimônio, e do amor que pode chegar, né? E desse amor e dessa família que pode ser formada, não é? Porque não tem, quando a gente olha com os olhos da fé, não tem limite, né? Não. Não tem limite, né? Não tem. Você pode crescer cada dia mais, e, né? Você pode dar um passo a mais, né? Não chega num momento e fala assim, não, agora eu já atingi um patamar que não dá mais para sair daqui. Não existe isso. E você vê Deus te empurrando para aquilo, né? Deus te empurrando para aquilo e te puxando para cima, não é? Então, outra coisa que eu penso assim, sem fé, sem Deus, na prática, eu vejo isso nas pessoas, que elas, qual será o motivo para elas serem altruístas, pensarem no outro, se não é por Deus, né? Quer dizer, assim, nas últimas consequências, ou ali em situações extremas e tal, por que eu vou pensar no outro? Por que eu vou pensar no outro? Por que eu vou esquecer de mim mesmo e pensar nessa minha esposa, nesse meu marido, né, e dar a vida por ele? Porque o nosso natural, devido ao pecado original, não é isso, né? O nosso natural é pensar em nós, né? O nosso natural é buscar a nossa vontade, é satisfazer o nosso desejo, não é? Então, isso que eu digo assim, que sem Deus é muito difícil que uma pessoa não se mova por interesses próprios, né? De buscar o seu próprio interesse. Pelo menos em determinadas situações, ou em várias situações, é muito difícil que as pessoas seja pura, vamos dizer assim, né? Ninguém é puro, mas a pessoa que tem Deus, ela sabe que ela deve ir em direção a essa pureza, né? Ir em direção a esse amor mais puro. Então, eu vejo como a fé, ela te leva, né, para isso, né, para essa doação mesmo, né, que é o próprio do amor,
né? Que você sabe que esse é o caminho que, né, que vai te fazer feliz mesmo, né? Porque o normal é fazer assim, não, pensar em mim é que vai me fazer feliz, né? Procurar o que me interessa, né? É que vai me fazer feliz. E a fé, ela vai te mostrar o caminho contrário, porque Deus nos ensina o caminho contrário. Uma vez num casamento, o padre fazendo a homilia, ele dizia exatamente isso. Se você quer ser feliz, não case. Mas se você quer fazer o outro feliz, então case. É. Né? Porque realmente é esse sair de si e pensar no outro, né? Então é essa. Outro dia filho de uma amiga minha que está pensando em se separar, eu falei, porque está casado há uns 8, 10 anos, eu falei, poxa, assim você nunca vai saber, entendeu? O que é ser feliz. Você tem que esperar mais uns 10 anos, aí é que você vai ver, agora não é nada, né? Porque realmente é esse crescimento que o tempo vai te dando, o amadurecimento também do conhecimento próprio e do conhecimento do outro, que vai limando aquelas arestas do início do casamento, né? Que todo mundo acha que no início são flores. O meu início não foi nada flores. Porque eu casei e fui morar nos Estados Unidos, porque nós íamos fazer mestrado, e meu marido teve que fazer uma cirurgia. Né? Descobriu-se depois de 1 mês e meio que ele estava com câncer. Então, isso é uma história até que eu até gosto de contar, porque foi totalmente mão de Deus. Eu não tinha a fé que eu tinha hoje, mas eu acho que fortaleceu muito o nosso casamento, porque nós fomos para um lugar em que o médico, o cirurgião, era um dos maiores cirurgiões do mundo naquela época, que era médico convidado da universidade. Então, e era um centro de pesquisa naquele tipo de câncer. Então, quer dizer, foi tudo mão de Deus, foi tudo mão de Deus. E eu acho que esse começo, com essas dificuldades, em que todo mundo estaria ainda numa lua de mel, a gente já estava encarando esse problema. Então, eu acho que... E a coisa mais engraçada, né? Porque você chega no hospital americano, eles perguntam qual é a sua religião. Aí você fala, católica. No dia seguinte, tinha um padre lá. E eu não estava presente, porque você não fica no hospital, né? Você tem que ir... Não existe quarto particular. E aí, quando eu cheguei, meu marido falou assim, por que o padre, coitado, não sabia falar português, falava espanhol? Vá com Deus, eu vou morrer? Eu falei assim, não, eu espero que não, entendeu? Mas é que ele não sabe que em português se diz vai com Deus, né? Fica com Deus, Deus te acompanha. Aí ele falou, então tá bom. Então, eu acho que foi muita a presença de Deus na nossa vida, e nós não tínhamos, naquela época, a fé que a gente tem hoje. Mas foi, assim, uma alavanca, né, para que a gente não só crescesse na fé, como a gente também crescesse em amor e conhecimento, né, um do outro, né? Exatamente. Então, podemos pensar nesse outro lado, por exemplo, do divórcio, né? Como as pessoas, elas, com muita facilidade, elas se divorciam, né? E agora, uma pessoa que tem fé, não é? É uma pessoa que ela vai ter muito mais força, né, para ir adiante. Qualquer dificuldade quer se separar, né? Não exatamente, porque é justamente isso, porque as dificuldades em geral é a dificuldade de convivência, dificuldade de, né,
enfim, os Rosses que vão surgindo, uma maneira de pensar diferente. Por isso, é um desafio mesmo, né? Porque na verdade, o ser humano é assim, qualquer outra pessoa que esteja do lado dele, vivendo o tempo todo, é um imenso desafio. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Não é? E são muitas as diferenças. São muitas. Se você somar todas as diferenças que um ser humano tem de outro, né? Fala a diferença de temperamento, porque cada um nasce com temperamento. Depois, diferença de educação. Diferença de valores. Diferença da maneira de reagir diante das coisas. Tem uma pessoa que reage de uma maneira, outra pessoa reage de outra maneira. Isso está muito ligado ao temperamento, né? Mas depois, diferença de psicologia, né? Psicologia masculina, psicologia feminina, não é? A experiência da vida, é muita diferença. É muita diferença. Isso está toda hora, porque os dois estão juntos, né? Se os dois estão juntos, tudo ali tem que buscar uma harmonia. Em tudo tem que buscar né, um equilíbrio. Vai escolher uma geladeira. Um quer de um jeito, outro quer de outro, um quer de uma cor, outro quer de outra cor. Um acha que tem que ter ali uma geladeira para isso, outro já acha que isso aí não é tão importante. Outro... É em tudo, né? Em tudo é assim. Não é? Então, o casamento pode se tornar uma guerra. Uma guerra. Né? Uma guerra de egos, né? Ou seja, se eu for buscar o meu interesse, a minha vontade, né? E o outro também, aquilo vira uma guerra. Não é? Então, abrir mão, né? Esse abrir mão, mas por que eu vou abrir mão? Então, aí precisa entender o que é o amor, né? Quer dizer, que é a alegria de abrir mão, né? A alegria de que o outro se sinta feliz, né? E que haja ali como que uma disputa entre os dois, né? De querer agradar um ao outro, não é? Que é maravilhoso. Então, bom, a fé, ela vai te mostrar, enfim, toda essa realidade, né? Vai te ajudar a você não desistir fácil, fazer, puxa, Deus... Por exemplo, por que o casamento... Outra ideia interessante, por que tem que ser para sempre? Por que o casamento é para sempre? Vocês já pensaram nisso? De um ponto de vista, tirando o ensinamento de Deus da igreja. A igreja fala que é para sempre. Tudo bem, a gente tem fé e a gente acredita. Agora, por quê? Por que o casamento é para sempre? Porque eu acho que tem que existir esse companheirismo, né, de você um fazer parte do outro, né, em termos de até de dividir tarefas e de companheirismo, que você não né, o amor vai mudando ao longo do tempo, né, vai crescendo, amadurecendo, e aí chega uma hora que você não entende mais ter a sua vida sem o outro. Sim, tem esse aspecto que vão se formando uma simbiose ali, né? Entre os dois, na verdade, uma sintonia muito profunda entre os dois. E eu penso assim, que o amor, na sua essência, é para sempre. O amor, na sua essência, toda pessoa que está apaixonada, toda pessoa que começa a amar, ela sempre pensa na eternidade. Vamos morrer juntos, nós vamos ter uma vida, né, até o último momento, não é assim? Quer dizer, o amor, mas
Então, vamos imaginar pelo absurdo, né? Vamos imaginar que eles estão lá na igreja, na cerimônia de casamento, e aí vem as promessas, né? E aí ele fala, eu te prometo, não sei o que, tal, na alegria, na tristeza, né? Por 5 anos. Né? Quer dizer, vai cair de costas o outro ou a outra, né? Vai cair. Como assim? Quer dizer, você vai fazer tudo isso, maravilha, você está se entregando tudo por 5 anos. Né? Então você não me ama. Você não me ama. Na verdade, então o amor, na sua essência, ele implica em radicalidade e totalidade. Né? O amor é total, né? É uma entrega total, radical. Não tem como dividir com outra pessoa, não poder servir a 2 senhores, né? O amor a Deus é assim, é a mesma coisa, porque é o amor. Então, não podemos dividir esse amor. O amor ele pede exclusividade, ele pede totalidade. Outra ideia por absurdo também. Vamos, se eu caso e não, isso aqui é uma experiência, quer dizer, eu sei que eu posso, a hora que eu quiser e não der certo, eu vou embora, né? Então, o que vai me fazer eu me entregar totalmente a essa pessoa, sabendo que a qualquer momento ela pode pegar as malas e ir embora? Qualquer momento, não é? É terrível isso. Isso é terrível. É um estresse só. E isso achata tremendamente o amor. Porque eu vou ficar limitado. Por que eu vou me entregar totalmente se essa pessoa a qualquer momento, ou ele ou ela, pode a qualquer momento ir embora? Ou seja, as pessoas hoje vivem assim. E para elas o casamento é uma experiência. Para elas o casamento é se deu certo, sim, se não deu certo, né? Então é uma assim, qual que é o horizonte dessa realidade, né? Onde que está, né, essa grandeza, essa beleza, né, que está apontando lá para cima? Não existe isso, né? E uma insegurança, né? E a pessoa pode ir embora por qualquer motivo. Por que você está indo embora? E muitas vezes as pessoas vão embora sem falar nada. Sem falar nada, né? Olha que coisa terrível, não é verdade? Então, o que o divórcio tem feito na sociedade? Né? O divórcio tem diminuído enormemente o sentido do amor. Né? Enormemente a grandeza do amor. A ideia de amor, né, desse amor, né, como de Deus, dar a vida pelo outro. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus, onde vai superando as dificuldades, superando as diferenças, superando os egoísmos, vai superando o orgulho, vai superando, não é? Que é isso, né? Quer dizer, todos nós temos todas essas impurezas dentro do nosso coração. E, no fundo, o que impede o amor? Essas impurezas. Né? Essas impurezas. Então, e Deus, o que ele quer? Que isso continue, esse processo de purificação, de eliminação dessa ganga que está dentro do coração. Né? Que é a ganga do orgulho, a ganga do egoísmo, né? da falta de perdão, enfim, uma série de coisas. Então, isso tudo fica achatado. Fica achatado. Deus, o que ele está desejando é né, esse crescimento contínuo de cada um de nós, né, para ir superando a capacidade de amar, e cada dia amar mais, e conseguir dar mais um passo na capacidade de amar, e no outro dia, pai, né? E numa doação, sair de si. Então, o divórcio, ele faz com que as pessoas
no fundo, procurem a sua própria felicidade, e se tem alguma coisa que não está indo bem, né, nessa relação, eu não estou me sentindo feliz. Eu não estou me sentindo feliz. Mas muitas vezes você não está se sentindo feliz porque você não está se entregando totalmente. Né? Você não está se entregando totalmente. Você tem grande parte da culpa da tua infelicidade. Então, aqui está se justificando, né, pelo divórcio, está se justificando o egoísmo, muita da busca do interesse próprio. Né? Então, é bonito entender e pensar, né, dessa forma, né? O que provoca uma sociedade, né, que vive com a possibilidade do divórcio, da separação na hora que quiser e quando quiser. E a fé como segura isso, né? A fé, não, peraí, né? Mesmo que a gente não entenda essa realidade que a gente está falando aqui agora, mas pelo menos eu confio em Deus, e se Deus estabeleceu isso, é porque isso é que me fará feliz. Na verdade, Deus, ele lembrando que o casamento é para sempre, ele está lembrando a essência do amor e a beleza do amor, né? E que ele é assim, ele nunca, nunca, nunca vai nos abandonar. Nunca, nunca, nunca vai nos deixar. Né? Esse amor que é fiel, né? Esse amor que é fiel. Então, é tão bonito isso, né? Por saber que essa pessoa foi fiel, depois conhecendo toda a trajetória que ela percorreu para chegar onde ela chegou. Ele fala, nossa, que coisa bonita. Olha só as dificuldades, olha o que ela teve que enfrentar, olha, na verdade, como isso só foi brilhando cada vez mais a sua alma, foi tornando essa alma cada vez mais bela, cada vez mais pura, cada vez mais generosa, cada vez mais, enfim, cheia de encanto, não é? E aí, então, Deus, então, ele vê o casamento como uma escola de amor, né, como um processo de lapidação diária, até que um dia essa lapidação termine trazendo à tona a pedra preciosa que está lá dentro. São José Maria falava isso, né? Quando as duas pessoas se casam, são duas pedras que começam a se roçar, uma com a outra, porque a convivência vai levar a isso, só que isso, ao mesmo tempo, é lapidação. Aí, de repente, vem a crise, travou, não sai, não sei o que, tal. Mas a gente sabe pela fé que esse processo tem que continuar, né? Porque o amor tem que vencer. Né? E o amor é para sempre, o amor verdadeiro, grande, é aquele que é para sempre. Então vamos lá, então vamos rezar, e agora vamos ter um pouco de paciência, e vamos, superou. E aí vai, pum, de repente outra crise, travou. Né? E aí continua, por quê? Porque lá dentro tem uma pedra preciosa que tá vindo à tona. Né? Então, com o divórcio, nunca vem à tona essa pedra preciosa. Né? O que vem à tona, o que é? O orgulho, o egoísmo, né? O amor próprio, não é? E assim por diante. Então, como é importante ali a gente ter a fé para a gente acreditar que isso é até o fim, até que a morte o separe. Né? E aí eu vou contar com a ajuda de Deus, porque tem momentos que são muito difíceis. Tem momentos, não é? Isso que a Bia estava falando, eu estou lembrando de um senhor que falava comigo, que ele participava dessas equipes de Maria, né, que eles têm justamente uma instituição que visa proteger o casamento, ajudar os casais e tudo isso, né? E eles formam equipes, formam grupos, né, de, em geral, 8, 9 casais, e tem uma pessoa que é um casal, que é em geral mais velho e tal, que acaba orientando, guiando os demais, né? E aí ele contava assim, puxa vida, eu estou participando dessas reuniões aqui,
eu estou achando que só eu tenho problema no casamento. Será que só eu tenho um problema? Né? Eu vejo aqui as pessoas falando coisas tão bonitas, esse casal, aquela lá, aquele não sei o quê, e essa moderadora aqui, essa senhora, nossa, ela vai dando umas coisas, falando umas coisas e tal, não é possível. Será que só eu tenho um problema? E aí ele começou a pensar assim, puxa vida, eu vou ver se eu consigo conversar com a moderadora, né? Com a moderadora, essa senhora aqui. E aí teve um dia que ele teve a ocasião de falar com ela. E aí ele se abriu e falou, né, que estava tendo dificuldades no casamento e tudo, né? E perguntou para ela se ela tinha pensado em alguma vez em se separar do marido. Então ela falou assim, olha, me separar nunca, mas Mata. matar muitas vezes. Ai, Não é? Então, realmente é um desafio, é um desafio. Deus, ele justamente, ele pensou dessa forma para que isso fosse a lapidação para chegar à perfeição, à santidade. A santidade, né? É um caminho de santificação. É um caminho de santificação. É um caminho maravilhoso, mas, né, não é, né, um conto de fadas, né? Não é um conto de fadas, é um exercício diário, uma luta diária, que é a grande luta, vamos dizer assim, na essência, a luta contra o amor próprio, né? Luta contra o amor próprio, porque Santo Agostinho fala que só existem dois amores, o amor próprio e o amor a Deus junto com o amor ao próximo. Só existem esses dois amores, e eles estão numa guerra diária, uma guerra diária, né? E um dos dois vai vencer no final da nossa vida, né? Ou o amor próprio, ou o amor a Deus e o próximo, né? Então, muito bem. E depois, para terminar rapidamente, como é que a gente, na prática, pode colocar Deus numa família, num casal? Com a oração, Oração, né? a missa. Exatamente. O que eu pensei? Eu pensei, em primeiro lugar, que Deus seja o primeiro na vida desse casal, né? Deus seja o primeiro. Nós vivemos para Deus. Nós casamos por Deus, né? Nós estamos aqui para cumprir uma missão divina. Isso tem que estar muito claro, tem que estar muito impregnado. Não é só, vamos dar uma rezada aqui, agora vamos à missa. É como se Deus fosse colocado em alguns momentos, preenchendo alguns espaços da minha. Não, não. Deus tem que impregnar totalmente o casal, né? Nós estamos aqui fazendo um projeto divino. Isso aqui é um projeto divino, né? Deus, ele vai reinar em todas as nossas ações, em todos os nossos momentos. Ele vai ser o primeiro a ser pensado, o primeiro a que nós vamos recorrer, a quem nós vamos recorrer, né? O primeiro a agradecer. Nossa, teve essa grande alegria, com a primeira, vamos agradecer a Deus, não é? Então é viver para Deus, que o casal viva para Deus. eu não me lembro mais o que aconteceu outro dia aqui. E, enfim, o meu marido falou alguma coisa e eu fiquei quieta. Ele olhou assim para mim e disse assim: Você não vai dizer graças a Deus, não? Ai, Porque todas as coisas que vão acontecendo, graças a Deus. Aí ele olhou assim para mim: Você não vai falar graças a Deus, não? Eu achei tão engraçado dele prestar atenção a isso. Prestar atenção a isso, né? um fala, o outro fala. Exatamente. Então, assim, parte das coisas que ele já é
natural que eu falo, né? Atribuísse Sim. a Deus aquela coisa. Exatamente. Ele sentiu falta. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante que o casal reze junto. Quer dizer, se eles estão casando em Deus, ou como a gente fala na missa, por Cristo, com Cristo, em Cristo, né? Se eu estou casando por Deus, com Deus, em Deus, né? Então, vamos juntos nos unir a Deus diariamente, né? Vamos agradecer essa união, vamos reportar a nossa vida perante Deus. Então, isso que seria, eu acho que o mais bonito, né? Quando, pelo menos, é lógico que a vida é intensa, um trabalho aqui não sei o quê, mas isso é perigoso, eu diria assim. Nós temos um grande perigo hoje na sociedade, que é o trabalho, né? Porque nós estamos numa sociedade que é a sociedade do trabalho, né? Que o trabalho ele está acima de muitas coisas, né? E não tem limites, né? Não há dúvida que é preciso ter o sustento, que é preciso, né? Enfim, ter as condições para viver e tudo, mas o trabalho não é o mais importante. O trabalho não é o mais importante. É importante, mas não é o mais importante. Então, e se o casal ele não está ali nessa sintonia espiritual, né, aquilo já não fica tão bem assim, né? Já não fica tão bem. Dá a impressão que já pode entrar um espírito humano nessa relação, já pode entrar, não sei, motivações humanas, né, nessa união. Não é uma união selada em Deus, né? Essa união vivida em Deus, confirmada em Deus diariamente, agradecida por Deus, por estar tudo caminhando e tudo quando nós estamos lá juntos agradecendo, não é? Outra coisa que eu acho importante para a vida de espiritual do casal é de ter uma imagem da Sagrada Família. Uma imagem da Sagrada Família. Porque a Sagrada Família é a família por excelência. É o modelo da família. Nossa Senhora, São José e Jesus, né? Então, que toda esposa tenha como referência Nossa Senhora. Que todo marido tenha como referência São José, né? E que os dois tenham como referência Jesus Cristo. E se a mulher está com dificuldade para entender o marido e que não sei o que fale lá com São José. São José, olha, você que entende dos homens aí, como é que eles são, né? Me dá uma luz aqui, me ajude, não sei o que e tal, né? E o marido está com dificuldade com a mulher, não sei o que, Maria, né? A senhora que entende das mulheres e tal. Não é bonito isso, né? Da gente estar sempre voltado ali, colocando como modelo quem realmente são nossos pais. A fé nos diz isso. Quem são os nossos pais? Nossa Senhora, São José e o nosso irmão mais velho é Jesus. E eles são a família mais perfeita que existiu e existirá. A esposa mais perfeita é Nossa Senhora. O marido mais perfeito é São José. Então, imagina você estar se embebendo dessa realidade diariamente, querer conhecer a vida de São José, meditar na vida de São José, conhecer a vida de Nossa Senhora, meditar na vida de Nossa Senhora, meditar na vida de Jesus. Isso é extraordinário. É extraordinário. Depois, outra coisa que eu acho interessante que os casais tenham, de ter um altarzinho em casa, né? Um altarzinho, assim, né? Uma coisa bonita, né? E eu diria até com um genuflexório. Um genuflexório, que é esse lugar que nós ajoelhamos, né? Esse banco que você se ajoelha, né? O genuflexório. Porque eu acho que faz muita diferença você rezar de pé diante de uma imagem do que você rezar de joelhos.
Porque quando você reza, quando você se ajoelha diante de Deus, né, isso tem uma força interior e espiritual muito grande. Não é? Quando você quer suplicar alguma coisa, você não se ajoelha, né? Quando você quer, puxa vida, agradecer mesmo ali, você não se ajoelha, né? E hoje, cada vez menos as pessoas se ajoelham para Deus. O ser humano é terrível. O ser humano, se você solta ele vai tentar ser autossuficiente. Ele vai tentar se bastar, né? Ele vai tentar fazer as coisas sem precisar de Deus, né? Esse espírito humano nosso é muito forte. É muito forte. Então, você se ajoelhar ali, né? E rezar, e os filhos olharem isso, nossa, isso marca muito. Os filhos olhando os pais rezar, porque por que muitas vezes os filhos não têm fé, não sei o quê? Porque os pais não falam de Deus no dia a dia, assim, com naturalidade, com alegria, com simpatia. Não está como se Deus não tivesse assim tão presente na vida dele. Eles param para rezar, isso sim. Agora, mas não falam de Deus, assim, nossa, puxa, graças a Deus isso aqui, nossa, como Deus é bom e não sei o quê. Então, ficam filhos que não aprendem a ser piedosos, né? São dois compartimentos estanques, a fé e a vida humana. Muitos são assim. Muitos separam a vida humana do momento que para rezar. Quando está tudo junto, né? E porque não viram isso nos pais. Por exemplo, eu me lembro de uma moça, com isso eu termino, que ela falava assim, Padre Paulo, sabe quando eu aprendi a rezar? Como eu aprendi a rezar? Com a minha mãe, quando ela ia tomar banho, e que ela ficava falando em voz alta com Jesus. E ficava lá reclamando, ficava lá falando, pô, Jesus, mas assim não dá, Jesus, puxa vida, mas por que o senhor fez isso, e não sei o quê, e tal, né? Mas Jesus, puxa, mas que bom, mas, nossa, isso aqui me fez tão feliz e tal. E ela, toda vez que ela, então, ele viu a fé dessa mãe, viu essa amizade com Jesus, né? Senão a fé fica uma coisa meio abstrata, fica uma coisa assim, quem é Jesus, né? Será que é uma pessoa? Será que é alguém que me ouve? Será que é alguém que tem sintonia comigo? Não tem? Não é? Algumas, eu posso fazer um comentário, padre? Posso fazer um Sim, comentário? claro. Algumas coisas acontecem com naturalidade e dão certo com os filhos, né? Sim. Ontem, por exemplo, eu estava rezando para dormir, o meu menor, que tem 14, ele comentou, ele falou, você gosta de rezar, né, mãe? Você reza sorrindo. E aí eu falei, sim, acho que sim, né? Que se você percebeu, eu gosto mesmo de rezar. Então, às vezes, uma coisa natural Lógico. chama atenção, isso ensina. Isso, Você quer dar uma palestra e não consegue. exatamente. Não é garantia nenhuma, mas é uma observação interessante, né, de um Pois filho. é. Ver a vida, a realidade, né? Ali plasmada num gesto, né? Um sorriso, né? Sorriso. Um sorriso. Ou seja, que Interessante. Deus é uma pessoa, não é que ela está falando um chacoalhar de latas, um papagaio que está rezando, não é nada disso, né? Ela está falando com uma pessoa e que está dando alegria, né? Está sentindo alegria ao falar com essa pessoa. Bacana. Às vezes acontece, às vezes alguma coisa dá certo, né? Exatamente. Muitas coisas. É isso aí. Muito bem, então era essa a ideia que eu queria passar, né, que de fato eu acho que é mais interessante mesmo pensar assim, vamos pensar um casal sem nenhuma fé, né? Como é que eles vivem, qual a perspectiva de vida deles, qual a força que eles têm, qual que é, o sustento que eles têm, nossa, né? Eu agora pensando, eu falo assim, meu Deus do céu, eles estão juntos por um milagre. Qualquer coisa pode ser motivo para se separarem, né? Qualquer coisa, né? Não é?
Muito bem, então, ficamos assim. Na próxima aula, vamos começar a falar já do outro pilar, que é o pilar da formação humana. Tá bom. Que horário é, padre, na próxima semana? Semana que vem, talvez seja nesse mesmo horário. Eu preciso só confirmar umas coisas, que eu vou estar numa atividade aí, que eu acho que neste horário das 7h15 eu não vou estar disponível. Então, provavelmente será às 9h30 também. Às 9 horas. 9h30. Tá bom? Padre, eu queria pedir, eu vi que, será que tem como disponibilizar a aula de hoje? Porque a gente esqueceu de entrar no horário. O meu filho, sim. todo mundo ficou... Ai, a hora que a gente viu já estava super tarde. Tá, então, sim, eu tô gravando as aulas, então, depois eu tô colocando, né? Acho que já disponibilizei as outras, né? Lá no A primeira, Telegram? No YouTube já tem Tá, uma lá. tá tudo no YouTube. Já tá tem. tudo no YouTube. Tá bom, obrigada. Tá Boa bom. noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite a todos. Obrigada. Muito linda a aula hoje, adorei. Tchau, padre. Obrigada. Muito boa aula. Obrigada. Obrigada.